noite. Eu sou a professora Lidiane Reis e hoje nós vamos falar um pouco sobre a contabilidade de custos. Na verdade, nós vamos trazer um exemplo bem simples de como utilizar a contabilidade de custos como uma forma de estar aí descomplicando essa disciplina, né? Essa área que é tão importante e que muitas vezes é vista como um bicho de sete cabeças, tá? Então, hoje nós vamos ver que ela é muito simples de ser compreendida. Antes de entrarmos no assunto específico, contabilidade de custos, eu só quero ressaltar que nós precisamos de alguns conhecimentos, né, da contabilidade geral, conhecimentos básicos, mas que são essenciais à aplicação da contabilidade de custos na prática, tá? Um desses conhecimentos básicos é exatamente a noção de patrimônio e os seus elementos, né, componentes, que nós sabemos que a contabilidade, ela tem como objetivo aí controlar o patrimônio das empresas. E para isso ela precisa conhecer os seus elementos patrimoniais, ou seja, toda empresa ela é formada por bens, direitos e obrigações. Então, eu sei que os bens é aquilo que a empresa possui, os direitos é tudo aquilo que ela tem a receber de terceiros, né? E as obrigações é tudo aquilo que ela tem a pagar. Complementando essa noção de patrimônio, de elementos patrimoniais, eu preciso também conhecer o que é situação líquida patrimonial. Que nós sabemos que a situação líquida, ela é sinônimo de PL, né? Sinônimo de patrimônio líquido. Como que eu vou calcular esse patrimônio líquido? Como que eu vou saber que tipo de situação líquida patrimonial aquela empresa se encontra? Então, eu preciso saber, eu sei que a situação líquida de uma empresa, ela pode ser positiva, ela pode ser negativa ou ela pode ser nula. Nós temos outros termos, né, sinônimos também, né? Mas, no geral, essa visão que nós devemos ter. E eu preciso calcular, fazer um pequeno cálculozinho para poder saber qual é a situação líquida daquela empresa específica que eu estou trabalhando, que eu estou atuando. Então, como que eu faço isso? Eu vou somar os bens e os direitos e subtraio o seu total. Eu faço a subtração das obrigações, certo? Então, se eu tiver os bens mais os direitos em valor superior às obrigações, eu vou ter uma situação líquida positiva, né? Porque esse valor, o resultado dessa diferença vai me dizer em quanto, né? Qual é o valor da situação líquida patrimonial. E vice-versa, né? Pode acontecer, por exemplo, se as obrigações forem maior do que a soma dos meus bens e dos meus direitos. Então, nesse caso, eu já tenho uma situação líquida negativa. Ou pode ainda acontecer dessa situação líquida patrimonial ser nula, não é isso? Porque quando eu somo os bens e os direitos, o seu total pode ser igual ao total das obrigações que a empresa possui, certo? Então, essas noçõezinhas aí são básicas, mas são importantíssimas e essenciais à atuação da contabilidade de custos. Um outro ponto também que eu preciso estudar, preciso compreender direitinho é a questão das noções de débito e crédito. Nós sabemos que eu vou precisar debitar e creditar as contas, né, utilizadas pela empresa. E eu preciso conhecer a natureza de cada elemento patrimonial, certo? Para poder entender quando eu devo debitar e quando eu devo creditar.
Aí você pode dizer, professora, mas hoje nós temos uma tecnologia muito avançada, os programas de contabilidade, eles já fazem isso, né, automaticamente, eles já nos dizem que contas são debitadas e que contas são creditadas. Exatamente, isso é verdade, eu não posso discordar, mas olha só, eu preciso compreender o porquê que aquela conta está sendo debitada, por que que ela está sendo creditada. Até porque eu preciso, muitas vezes, fazer outros procedimentos que vai necessitar dessa compreensão. Então, não é só fazer por fazer, mas saber por que eu estou fazendo daquela forma. Então, eu sei que as contas, por exemplo, de ativo, elas têm natureza devedora. Então, tanto os bens como os direitos têm natureza devedora. E isso quer dizer o quê? Que toda vez que essas contas aumentarem os seus saldos, elas vão ser debitadas. Se acontecer a redução do seu saldo, aí vai ser o contrário, elas vão ser creditadas. Da mesma forma, eu sei que as contas de passivo têm natureza credora. Então, toda vez que essas contas aumentarem os seus saldos, elas vão ser creditadas. E se diminuírem os seus saldos, elas vão ser debitadas. Ok? Ainda em prosseguimento, né, esses conhecimentos básicos, eu preciso também compreender a escrituração, né? Os lançamentos que são feitos nos livros diário e razão, porque se você observar aqui é uma sequência básica de conhecimentos da contabilidade. Eu começo lá no patrimônio, né, conhecendo a formação desse patrimônio, os elementos que fazem parte do patrimônio. Logo em seguida eu vou calcular a situação líquida patrimonial, vou compreender o que é débito e crédito, e aí eu já vou partir para a escrituração dos livros diário e razão. Até porque esse processo de débito e crédito, ele é feito exatamente no livro diário. De acordo com os fatos administrativos que acontecem na empresa, cada conta ela vai tendo uma movimentação, e essa movimentação ela já vai sendo registrada também no livro razão. E ao final eu vou precisar conhecer os saldos, né, das contas que estão lá no livro razão, de cada uma das contas, porque são esses saldos do livro razão que eu vou levar para as demonstrações contábeis, certo? Então, por exemplo, a conta caixa, todas as movimentações da conta caixa, elas vão ser registradas lá no livro razão. Ao final, eu vou somar todos os débitos dessa conta caixa e todos os créditos também dessa mesma conta. Qual vai ser o saldo dela? Eu vou observar que lado foi maior, foi o débito ou foi o crédito? Se for o débito, por exemplo, o seu saldo vai ser do lado do débito. Se foi o crédito, vai ser do lado do crédito. E que valor vai ser? A diferença entre débito e crédito, certo? Nós aprendemos também a trabalhar com o balancete de verificação. É importante esse instrumento que nós temos à nossa disposição, porque através dele nós podemos verificar se essa escrituração que nós realizamos do livro diário, do livro razão, se elas estão corretas, né? Se não houve algum erro. Eu posso identificar ali no balancete de verificação um erro que vai impedir que eu faça lá a demonstração contábil de forma errada, certo? Então, eu preciso também ter conhecimento a respeito do balancete de verificação. É um instrumento aí que nós chamamos de extra contábil, né? Um papel de trabalho que nós podemos utilizar para complementar o nosso trabalho contábil. E finalizamos com as demonstrações contábeis. A contabilidade de custos, ela é aplicada a empresas que trabalham com a fabricação do seu próprio produto.
Então, elas também vão necessitar elaborar suas demonstrações contábeis, só que voltadas para a sua realidade. Então, eu preciso primeiro conhecer as demonstrações contábeis como um todo, na sua estrutura geral, para depois eu trazer para a realidade em que eu vou trabalhar com a contabilidade de custos. Então, essas noções básicas da contabilidade geral, elas são noções simples e que vão nos permitir dominar a ferramenta contabilidade de custos. Então, às vezes nós achamos que a contabilidade de custos é muito difícil, tem muito detalhe. Realmente, ela tem muito detalhe. Mas por quê? Porque ela se utiliza de vários conhecimentos da contabilidade. Então, para que eu possa ter uma boa atuação com a contabilidade de custos, eu preciso dominar vários conhecimentos voltados para vários conhecimentos oriundos da contabilidade geral, principalmente no que refere às noções básicas de contabilidade, tá bom? Nós vamos, nesse primeiro momento, descomplicar também essa ideia de que a contabilidade de custos é difícil, por meio de um exemplo bem simples, que é uma produção de doce de abóbora. Nós sabemos que muitas pessoas, elas trabalham na sua própria casa, fabricando algum produto. E às vezes elas ficam perdidas na hora de colocar o preço desse produto. Por quê? Porque elas não compreenderam ou têm dificuldades, né, muitas vezes, de calcular qual o custo desse produto, qual foi o custo. Porque eu preciso conhecer o custo para que eu consiga colocar uma margem, né, de lucro capaz de cobrir aí, né, o que eu gastei para fabricar esse produto. Então, eu preciso ter um preço, né, de venda que cubra esses custos e que ainda me dê uma lucratividade, uma margem de lucro, tá certo? Então, assim, nesse momento que nós estamos vivendo, esse momento de isolamento social, nós sabemos que muitas empresas estão de portas fechadas, muitas pessoas perderam os seus empregos e muita gente está se virando de alguma maneira em casa mesmo, né? Então, muita gente está fabricando alguma coisa na sua própria casa, está trabalhando com vendas, né, de comida, alguma coisa, ali mesmo na sua própria cozinha. Então, por isso eu trouxe esse exemplo, que ele é bem simples, bem básico, e que todas as pessoas podem, né, aprender a calcular o custo do seu produto baseado nesse exemplo. Então, vamos lá. O que eu preciso, a princípio, saber a respeito dos custos, né? Aliás, o que eu preciso saber para conhecer os custos da produção desse doce de abóbora. Vamos imaginar que essa pessoa, ela foi lá no supermercado e comprou os ingredientes que ela vai precisar para produzir aí 5 quilos de doce de abóbora. Então, ela foi lá no supermercado e comprou 8 quilos de abóbora, comprou 1,5 kg de açúcar, comprou 150 gramas de coco ralado, 6 gramas de cravo da Índia. Ela gastou aí menos de R$26, R$16,41. Interessante, tá? A gente fazer esse controle. Então, se você vai no supermercado, você pede o seu cupomzinho fiscal, porque lá está descrito todos os itens que você comprou, as quantidades e os preços, né, desses itens. Porque nós precisamos trabalhar com valores exatos, né? Quando a gente trabalha com ingrediente, eles têm quantidades exatas e, consequentemente, valores exatos. Então, digamos que de ingredientes, ela gastou R$16,41. Além dos ingredientes, eu preciso compreender que eu tenho outros gastos. Não somente com que eu fui lá no supermercado e comprei, mas eu preciso me utilizar da minha cozinha. Digamos que eu moro de aluguel. Então, eu estou gastando
algo, né, relacionado aí ao aluguel da minha cozinha. Eu preciso incluir lá como custo do meu produto. Eu estou me utilizando de energia elétrica, tá? Eu me utilizo do fogão, eu me utilizo de gás, eu me utilizo de recipientes de plástico para colocar lá o doce, sem contar as horas de trabalho, certo? Eu não estou trabalhando de graça, não é só o que eu gastei, mas a minha mão de obra, ela faz parte do custo de qualquer produto. Se há uma transformação aí de uma matéria-prima em produto, mas essa transformação ela é feita por meio da mão de obra. Então, eu não posso esquecer de incluir a mão de obra nos custos de fabricação de um produto, tá? Então, isso quer dizer que, para a fabricação desse doce de abóbora, eu tenho que materiais, que são os ingredientes, eu tenho mão de obra envolvida e eu tenho gastos gerais de fabricação, que, como eu disse para vocês, o aluguel, o gás, a energia elétrica, né? A depreciação dos utensílios da cozinha que eu vou utilizar, porque nós sabemos que toda vez que eu me utilizo de um utensílio, ele vai diminuindo a sua vida útil, ou seja, ele vai perdendo o seu valor. Então, ele está se depreciando. Toda vez que eu me utilizo lá do meu fogão, ele se deprecia um pouco, ou seja, ele diminui a sua capacidade de vida, de duração, ele diminui a sua vida útil, certo? Então, eu preciso também compreender que a depreciação, ela faz parte de custos de produção e ela precisa ser inclusa na hora de calcular o custo de um produto, certo? Então, isso quer dizer o quê? Que o custo de um produto, pode ser dividido em duas partes, né? Que são os custos diretos e os custos indiretos. Professor, e qual é a diferença? Os custos diretos são aqueles elementos que eu consigo identificar facilmente os valores e as quantidades. Ou seja, eu vou lá no supermercado, eu compro 8 quilos de abóbora, então, e eu paguei valor X. Por que eu paguei aquele valor X? Porque lá no supermercado eu sei que o valor de um quilo de abóbora é um valor já específico, colocado lá, certo? Então, eu não tenho dificuldades em identificar quantidade e valores, certo? Eu posso comprar 1 quilo, eu posso comprar 2 quilos, eu posso comprar 3 quilos, certo? Vai depender do valor dessa quantidade, ok? E aí, vai estar especificado exatamente lá na notinha, né, no cupom fiscal que você pedir. E vai depender do meu bolso, vai depender de quanto eu vou necessitar, da quantidade que eu vou necessitar desse produto para poder saber quanto eu vou gastar com ele. Já os custos indiretos são aqueles custos, né, que eu vou ter um pouquinho mais de dificuldade para identificar os seus valores e as suas quantidades. Por quê? Porque eu não utilizo aquela quantidade específica. Eu utilizo uma pequena quantidade e eu vou ter que fazer o que nós chamamos de rateio, né? Ou seja, fazer um cálculozinho básico para a gente descobrir qual foi a quantidade que nós usamos e quanto corresponde, né, essa quantidade em termos de dinheiro, certo? Então, isso aí envolve, por exemplo, a energia elétrica, a própria depreciação, que eu vou mostrar aqui para vocês como nós devemos calcular. Vamos aqui exatamente fazer o rateio desses custos que nós colocamos como custos indiretos, por conta da dificuldade, né, de identificar valores e quantidades. Vamos imaginar que a pessoa que está fabricando esse doce, ela mora de aluguel, certo? E ela paga R$660 de aluguel. A casa dela tem 10 cômodos e a cozinha, né,
ela tem uma cozinha que é onde ela se utiliza, né, desse espaço para ela estar aplicando esse doce. Isso quer dizer que se eu tenho 10 cômodos, a cozinha é um deles, né? Isso quer dizer que a cozinha corresponde a 10% do espaço dessa casa. E, logicamente, se eu pago R$660 pelo espaço da casa inteira, então eu vou pagar só pelo aluguel da cozinha R$66. Por quê? Porque é 10% do seu valor, já que a cozinha corresponde a 10% da área ocupada. Ok? Vamos imaginar também que ela leve aí uma média de 4 horas diárias, né? Ela separa aí meia hora do seu, aliás, desculpa, meio turno, né, do seu dia para estar se dedicando a esse trabalho de fabricação de doces de abóbora. Então, ela tem um tempo aí diário de 4 horas de dedicação. Ok? Nós sabemos que um dia nós trabalhamos 8 horas, então ela trabalha a metade de um dia. E digamos que em um mês ela trabalha somente os dias úteis, certo? Então, ela trabalha aí 22 dias úteis. Nós fomos observar lá no calendário, a gente tirando aí os feriados, né, sábados e domingos, ela tem 22 dias de trabalho. Então, como que eu vou saber quanto ela vai incluir do aluguel nessa produção desse doce, que ela se dedicou aí meio dia de trabalho? Se o aluguel da casa inteira é R$660 e a cozinha corresponde a 10%, né, do espaço, então 10% do aluguel é R$66, então quer dizer que o aluguel da cozinha mensalmente é R$66. E aí, mas eu quero saber de um dia. Eu vou pegar R$66 e vou dividir pelos 22 dias de trabalho dela, que corresponde a R$3 por dia. Mas ela não trabalha o dia inteiro, né? Ela só trabalha a metade de um dia. Então, nesse caso, ela vai ter um custo aí com aluguel para incluir nessa produção desse doce de R$1,50 referente ao aluguel. Com gás, acontece da mesma forma, certo? Eu tenho que saber o valor do gás, quantas horas, mais ou menos, quanto tempo, né, esse gás dura, quantos dias, e aí trazer esse valor de dias aí para horas. Então, fazer o rateio do percentual que ela gasta, né, com o gás somente para a produção desse doce. Um valor que, claro, que é um valor bem só a nível de exemplo, né? Digamos que ela compra um botijão a R$26, que a gente sabe que hoje o gás ele custa aí uma média de R$80. Mas nesse exemplo que só para efeito mesmo de exemplo custa R$26. Aí ela fez lá um cálculo de quantos dias esse gás dura e trouxe esse valor para horas, então ela tem uma média aí de 130 horas. Ela utiliza um botijão de gás, para ele acabar, né, vai 130 horas. E aí, ela vai pegar esse valor de R$26, que foi o valor que ela adquiriu, dividir por 130 horas, que é o total que ele dura, né? Então, ela encontra o valor aí de 20 centavos por hora do gás consumido, certo? Aí eis a questão, quantas horas, né, ela gasta lá no fogão dela fazendo esse doce de abóbora? Ela gasta aí 2h30. Então, se eu sei que é 20 centavos a hora, vou multiplicar 2h30 por 20 centavos, então vou ter um custo aí de 50 centavos. Então, ela vai incluir lá nos custos do doce de abóbora 50 centavos referente ao gás. Com a energia elétrica, a situação bem parecida também. Digamos que ela paga um talão mensal no valor de R$110 por mês, nessa média. Só recapitulando, né, que a gente já falou aqui, que ela
o espaço da cozinha corresponde a 10% do espaço do imóvel. Então, da mesma forma que a gente calculou 10% do valor do aluguel, a gente vai calcular 10% da energia, porque nós vamos calcular apenas a energia que ela utiliza na cozinha, certo? E naquele momento, e naquelas horas que ela está se dedicando ao trabalho, certo? A outra metade do dia, não tem nada a ver com a produção, certo? Então, se ela paga R$110 de talão de energia, 10% desse valor corresponde a R$11 por mês. Então, quer dizer que ela gasta aí R$11 por mês de energia na cozinha. E aí ela trabalha 22 dias úteis, então vou ter que pegar R$11 e dividir por 22 dias, que dá 50 centavos por dia, certo? Mas é por dia, ela só trabalha metade do dia, então vai ser só 25 centavos, que ela vai incluir como custo também na produção desse doce. E, por último, nós temos a depreciação dos móveis e dos utensílios da cozinha que ela utiliza na fabricação desse doce, né? Então, a base de rateio vão ser exatamente as horas trabalhadas, certo? Vocês sabem que ela trabalha aí 4 horas por dia. Vamos considerar a cota de depreciação de R$ 9,68. Professora, mas como que eu sei essa cota, né? A cota de depreciação, gente, ela é calculada assim. Uma das maneiras, né, de se calcular é o valor de aquisição dividido pela vida útil. Então, por exemplo, se eu adquirir um carro e ele tem uma vida útil, digamos, de 10 anos, então vai ser a cota de depreciação vai ser o valor que eu paguei por ele. Eu paguei 40 mil por esse carro, então vai ser 40 mil dividido pelos 10 anos de vida útil, que é a duração dele. Aí eu encontro a cota de depreciação, só que é anual. Aí, se eu quero saber a cota mensal, eu vou pegar essa cota anual e dividir por 12, né? São 12 meses. Então, da mesma forma, são com os utensílios da cozinha, né? Ela calculou, soma aí os valores, né? Dos móveis e dos utensílios que ela utilizou, o valor de aquisição, né? Quanto foi que ela pagou para adquirir esses itens, mais ou menos o tempo de vida útil, que é a duração deles. E ela faz a divisão, valor de aquisição dividido pela vida útil, ela encontra a cota de depreciação anual, certo? E para saber a mensal, ela divide por 12. Após essa pessoa fazer o cálculo da sua cota mensal de depreciação, qual é o procedimento? O que ela deve fazer? Pegar esse valor mensal de depreciação e dividir pelos 22 dias úteis trabalhados, né? Que no caso aqui, 9,68 dividido por 22 dias correspondem ao que? A 44 centavos por dia. Aí só lembrando, né, que ela só trabalha meio turno. Então, 44 centavos é o dia, a metade de um dia, então será 22 centavos. Então, o custo dela, o custo desse produto, né, com relação à depreciação, vai ser de 22 centavos, que tem que estar lá na lista de todos os custos envolvidos na hora da fabricação desse produto. Depois de fazer o cálculo da depreciação, nós não podemos esquecer de forma alguma da mão de obra envolvida, gente. Quando eu estou fabricando um produto, embora seja um produto caseiro, embora seja um produto lá da minha casa, eu não posso esquecer que eu estou dedicando tempo para estar fazendo esse processo de transformação. Ou seja, eu estou fabricando e todo produto para ser fabricado necessita da mão de obra. Então, não é porque lá na minha casa, porque sou eu mesmo que estou fazendo,
é um processo simples que eu não vou contabilizar o custo com a mão de obra, certo? Então, não posso esquecer que o custo total de um produto, ele envolve os custos diretos e indiretos, ou seja, são os materiais, né, ou ingredientes, mais a mão de obra e mais os gastos gerais de fabricação, tá bom? Então, a mão de obra ela é muito importante. Se eu faço isso lá na minha casa, eu posso pegar como base o salário de uma confeiteira, né, que trabalha também mais ou menos nessa área. Então, vamos aqui um exemplo simbólico, aqui seja R$ 880 o salário dessa confeiteira. Aí, como que eu vou saber quanto eu dediquei, né? Qual foi o custo com a minha mão de obra para fabricar esses 5 quilos de doce? Vou pegar os 880, vou dividir pelos 22 dias úteis trabalhados, que vai me dar uma diária de R$ 40. Só que como eu trabalho só a metade do dia, então vai ser só a metade desse valor. Então, R$ 20 vai ser o custo com a mão de obra, tá bom? Então, agora que eu já tenho todos os valores, eu vou fazer a minha tabelinha, né, com os meus custos diretos e os meus custos indiretos, vou somar todos e vou descobrir qual foi o valor total, né, do custo com a fabricação desse doce de abóbora. Então, tá aqui, ó, na tabela dos materiais, né, com suas devidas quantidades, né, e valores. A mão de obra, né, o valor que ela vai estar cobrando, né, por essa mão de obra ali, nesse meio turno, né, de trabalho. E os custos indiretos, né, todos aqueles que não estavam muito bem claros, né, muito bem identificados, mas que eu utilizei na produção desse doce. Então, tá lá o aluguel, o gás, a energia, a depreciação, né? Qual o valor de cada um vai ser absorvido, né? Vai ser recebido por esse doce de abóbora como custo. Então, eu tenho um custo total aí, quando eu somo todos eles, de R$ 43,88. Isso quer dizer que, agora que eu conheço o custo do produto, eu posso determinar o meu preço de venda. Por quê? Porque o preço de venda tem que cobrir o custo total do produto e ainda tem que ter a minha margem de lucro, certo? Então, aqui por alto, né? De forma bem resumida, bem básica, se eu tenho um custo aí total de R$ 43,88, e eu, digamos que eu tenha uma margem de 50% de lucro, então isso quer dizer que eu vou ter aí um lucro aí de R$ 21,94. Então, o meu preço de venda tem que ser exatamente o somatório do custo total, que é R$ 43,88, mais a minha margem de lucro de 50%, que é R$ 21,94. Ou seja, eu vou precisar vender aí esses 5 quilos de doce de abóbora por uma média de R$ 65,82. Mas ela vai dividir nos recipientes que ela comprou. Então, se cada recipientezinho desse couber 1 quilo de doce de abóbora, ela vai dividir aí esses R$ 65,82, né? Por 5, porque são 5 quilos, são 5 recipientes, cada um, ela vai estar podendo vender aí a R$ 13,16, né? Então, é bem interessante, né? Você fazer esse cálculo, porque para que você não se engane no seu preço de venda. Às vezes, você pode estar vendendo o seu produto com um valor que por não ter sido feitos os cálculos devidos, né? Não ter colocado todos os custos envolvidos, o valor pode não estar cobrindo realmente o custo que você teve com esse produto. Ou talvez só esteja dando para cobrir o custo e você não esteja tendo nenhuma margem de lucro, tá bom? Então, fica a dica aí para vocês. Sempre
quando envolver processo de fabricação, fique atento a todos os itens que você utiliza, né? Todos os custos, porque o produto deve absorver todos os custos envolvidos, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido esse exemplo e vamos praticar, começar a praticar, tá certo? Muito obrigada pela atenção de todos.